Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribereto para mais um vídeo do canal e hoje, como esperado, eu venho aqui compartilhar com vocês o meu vlog do mês de agosto com todas as leituras e tudo que chegou por aqui e tudo que aconteceu por aqui no mês passado. Então pessoas, vamos para mais uma entrada desse nosso vlog de agosto e como não poderia deixar de ser, chegou as minhas comprinhas que eu fiz agora nesse mês lá na Amazon. E esse mês eu decidi ser um pouco mais comedido, eu confesso. Então, de livro, pode ser que essa seja a única compra que eu faça nesse mês. Não sei. Vamos acompanhar os próximos capítulos desse vlog. Se estiver escutando algum ruído de fundo é porque está chovendo. Eu estou gravando agora sábado de manhã. Então, vamos fingir que isso é um ASMR natural. Deixa eu pegar aqui meu estilete para abrir o pacote que chegou ontem para mim. Só que chegou durante a reunião do trabalho ontem, então não deu nem tempo de abrir. Junto com vocês, são 3 livros basicamente. Deixa eu tirar o primeiro, porque o primeiro não é pra mim. É um presente de aniversário pro meu sobrinho, que é o Bob Goods Isso e Aquilo, que é lançado aqui no Brasil pela editora HarperCollins. Deixa eu falar pra vocês. Então, como estão vendo, né, esse é o Bob Goods original, né? Tem um selinho aqui, holográfico, dizendo que ele é original. Ele é lançado aqui no Brasil pela editora HarperCollins, aqui o selo da editora. E eu paguei nele R$18. Aí eu vejo os Bob Goods piratas, seja na internet, seja na rua e tal. E sério, as pessoas pagam R$60 por um Bob Goods pirata, quando o original tá 18, 19, 20. Eu fico... não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Enfim, o meu sobrinho faz aniversário agora nesse mês de agosto. Ele gosta muito de desenhar, ele gosta muito de pintar. Ele já tem um Bob Goods, que foi o irmão mais velho que deu pra ele. Eu até conferi com a minha irmã se não era a mesma edição, e não era. Aí eu resolvi comprar esse aqui e dar pra ele de aniversário, junto com umas canetinhas que eu comprei pra ele também. Agora vamos de fato para as histórias que eu comprei para mim. Uma delas não poderia deixar de ser, além de No Sigilo, de Sarina Bowie e Ellie Kennedy, lançada aqui no Brasil pela editora Alt. A editora Alt trouxe aqui para o Brasil com a capa nova, né, lá de fora. Mas como eu falei para vocês na nossa tag dos 50%, essa é uma história que eu queria ler desde o lançamento. E o lançamento dela lá fora já fazem alguns anos. Já faz quase uma década. E eu realmente não esperava que fosse lançado mais aqui no Brasil. Ah, me esqueci que tem o brinde de pré-venda. Espera aí. E é esse tirante para celular com a logo do livro, como vocês podem ver. Mas eu não uso como tirante para celular não. Geralmente eu uso como marcador. Pois é. Eu tenho um da Solene Kiora ali, que é também da editora Alt, que até hoje eu uso como marcador. Dentro veio um marcador oficial, né? E aqui um quote do livro, para quem quiser ler. Veio também um cardzinho, né? Que aqui atrás tem É divertido flertar com você, Lagostão. Lagostão. Se eu não me engano, tem realmente essa coisa de apelido de lagosta. Vamos entender melhor quando eu ler o livro. Será que eu vou ler isso mesmo? Vamos ver. Por dentro ele é azulzão, olha só que lindo. Eu adoro que a editora Alt faz isso. É para maiores de 18 anos, tá? Com tradução de Caio César da Silva. Enfim, eu tô muito empolgado para ler. Quem sabe não vai ser uma das minhas leituras agora do mês de agosto, né? Deixa eu deixar aqui. E o outro livro que eu peguei foi uma recomendação de Rod, que eu vi lá nos perfis de Rod enquanto estava lendo esse livro aqui. É um lançamento da editora Livros da Alice, que está até com uma logo nova. E diz aqui, perfeito para fãs de Heartstopper, mas se eu não me engano é uma história mais adulta também. Deixa eu abrir aqui.
para não dar reflexo. É o livro de estreia de Ryan Love. E tem essa capa incrível, incrível mesmo, e vai contar a história desse neto e desse avô. Olha, gente, por dentro também é colorido. Aqui tem a foto do Ryan Love. E vai contar a história do Arthur e do Ted, como foi pra vocês. São avô e neto, e os dois vão passar por esse mesmo momento juntos. Na verdade, o avô vai meio que incentivar o neto nesse processo todo. Enfim, fiquei bastante curioso de verdade. Rod fez muitos elogios a essa história aqui. Tanto que quando o Rod comentou, já que tá morando lá na Europa, eu nem achava que fosse lançar aqui no Brasil, até porque eu nunca vi ninguém comentando sobre esse livro. E aí acabou que no mês passado, entre os lançamentos da livros da Alice, estava esse lançamento do Ryan Love. E eu fiquei, caramba, é o livro que o Rod comentou. E eu já coloquei na minha lista de desejados. Eu tô muito empolgado por fazer essa leitura aqui, de verdade. Enfim, aqui nós temos o Arthur e Ted. Temos o No Sigilo. E também temos o Bobbie Goods, que é pro meu sobrinho. É sobre isso. Vamos de primeira leitura desse mês de agosto, que eu realizei. Ela foi uma leitura que eu fiz aqui no meu Kindle. E é de um autor que eu conheci esse ano. Uma história que explodiu a minha cabeça. A primeira história que eu li dele, que é um conto também. E eu fui ler essa história porque, pelo título, eu achei que esse conto seria tão disruptivo quanto o conto original que eu li dele. Até porque esse autor, ele escreve sob um pseudônimo, e esse pseudônimo meio que tem uma história. É um autor-personagem, por assim dizer, né? E eu realmente estava esperando que essa história fosse para um caminho, e ela foi para um caminho mais comum, mas mesmo indo para o caminho mais comum, eu acabei tendo mais problemas com ela. Enfim, estou falando de Compro Cuecas Usadas para Fins Sentimentais, do Ulisses Persona, que é o mesmo autor de Davi, que eu li no primeiro semestre, que foi aquela história que o rapaz se envolve com todas as pessoas da família e tal, e faz um caos na vida dos outros personagens. E aqui vai ter a história basicamente de dois mundos se encontrando. Afinal, vamos pelo começo. Aqui nós vamos ter o personagem que está praticamente se formando no ensino médio, filho de uma família muito abastada, muito rica mesmo, daqueles que estudam em escola que só se fala inglês na sala de aula, que as mensalidades são mais de 5 mil reais, rico de verdade. Onde os amigos dele fazem meio que um trote com ele, colocando no jornal que ele está interessado em comprar cuecas usadas para fins sentimentais. Que quem está interessado em vender essas cuecas vai para encontrar ele ali na porta da escola, que ele vai comprar, e tem todo um sistema de pagamento diferenciado para cada tipo de cueca e tal. No dia que esse anúncio sai no jornal, meio que dá uma confusãozinha ali na escola e tal, só que são garotos ricos, então no final fica tudo aquilo, olha só como eles são pândegos, olha só como são esses meninos, etc e tal. Não dá muita coisa pra ninguém. O próprio protagonista meio que passa pano ali pros amigos dele, só que quando ele vai sair da escola, aparece de fato alguém, aparece um rapaz querendo vender suas cuecas usadas pra ele. E por incrível que pareça, ele acaba comprando, porque as coisas que o rapaz conta, né, para que ele vai usar esse dinheiro, acaba convencendo o protagonista a comprar essas cuecas dele. E isso meio que vai criar o início de uma amizade entre esse rapaz muito rico com esse rapaz que é mais pobre, que vive em uma comunidade, não terminou isso no médio, praticamente vive de bicos e tal, tem um irmão bastante problemático. Enfim, esse é o resumo de Compro Cuecas Usadas para Fins Sentimentais. Nós vamos ter um rapaz rico, um outro mais pobre, eles vão se conhecer por conta desse anúncio de jornal, e vai se criar uma amizade ali, onde os dois mundos, né, de pessoas muito ricas e de pessoas que vivem em uma realidade muito mais pobre, vão se chocar. E, como deu para perceber, é uma sinopse muito mais branda do que a sinopse de Davi, né, que foi a outra história que eu li no começo do ano dele, do autor, do Ulisses Persona. Só que existe um detalhe nesse contexto todo que me desagradou um pouco, que vocês já devem estar imaginando qual é, que é a diferença de idade dos personagens. O mais novo, ele tem 16 para 17 anos, ele faz 17 anos no decorrer
do conto, o mais velho ele tem 22 e para algumas pessoas isso não seria uma grande diferença de idade, mas para mim faz. O mais novo continua sendo o mais novo, sendo menor de idade. E por mais que o mais velho seja um cabeça de vento, super influenciável, porque ele é mesmo, na dinâmica de poder, querendo ou não, teoricamente o poder estaria com o personagem mais novo, já que ele é o mais rico ali da relação, eu fiquei incomodado, porque querendo ou não é um age gap, e é o age gap que eu não gosto, né? Onde envolve um personagem menor de idade. Porque por mais que no decorrer de toda a história os personagens fiquem falando, isso é uma amizade, isso é uma amizade, isso é uma amizade, isso é uma amizade, na ponta do lápis não é. Não é só uma amizade, não é só um sentimento fraternal que um sente pelo outro. É de fato um sentimento, um relacionamento de casal que eles vivem. O mais novo dá selinho na boca do amigo mais velho, eles tomam banho juntos, eles dormem juntos na mesma cama abraçados, eles ficam passando dias abraçados, se acariciando. Então assim, a única coisa que eles não fazem como casal, de fato, é ir mais fundo no relacionamento carnal, por assim dizer. Em todos os outros pontos, eles são praticamente namorados, né? E sim, isso me incomodou de verdade, porque poderia ter diminuído essa diferença de idade. O personagem mais velho poderia tranquilamente para ter 18 anos. Ele poderia ter 18 anos, sabe? Que não alteraria em nada a história, não alteraria em nada a narrativa. Até porque a grande questão aqui entre os personagens não é a idade deles, né? Não é o rapaz ter 17 e o outro ter 22. A grande questão é a diferença de classes sociais deles. O que pega nessa história aqui, o que complica na história dos dois, é que um tem um destino e o outro tem um outro destino, completamente diferente. Então assim, já que se era para falar sobre esse relacionamento fraternal entre dois mundos completamente diferentes, entre realidades tão diferentes, por que não fez o mais velho ter 18 anos? Por que ele precisava ser tão mais velho assim? Até porque no decorrer do conto a gente vai vendo que o mais novo ele está apaixonado pelo mais velho. Isso é muito óbvio. E mesmo que ele não reconheça para si mesmo, o mais velho também está apaixonado pelo mais novo. Então, por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Enfim, eu gostei muito mais de Davi do que de Compro Cuecas por conta disso. Eu achava que seria muito mais disruptivo do que o Davi, até pelo título dele, né? Mas acabou que o Davi me surpreendeu muito mais do que esse conto. Tem outras histórias que o autor escreveu sobre esse pseudônimo de Ulisses Persona lá na Amazon. Vou ver mais a sinopse, porque esse aqui eu fui pelo título, né? E achando que seria algo completamente fora da casinha e acabou sendo Age Gap. E assim, como eu disse pra vocês, por mais que no conto inteiro fique falando que eles são amigos, as ações dos personagens e até o final da história em si mostra que eles são muito mais que amigos. Mostra que a relação deles não é só fraternal, sabe? Não é só uma relação só de amizade, é um relacionamento entre um casal. Então, parece que a denominação de amizade fica só ali para justamente não denotar que é um age gap. Mas é um age gap. É um age gap de qualquer forma. Enfim, que envolve um personagem mais novo. Porque esse é o meu problema, né? O meu problema não é age gap entre personagens que são adultos. Meu problema são sempre o age gap em que tem um personagem mais novo ali na história. Isso me incomoda pra caramba, por mais que, como eu tenha dito, né, a posição de poder esteja na mão do personagem mais novo, por ele ser muito mais rico, de uma família muito mais abastada, de um mundo muito mais poderoso, por assim dizer, né? Eu dei 3 estrelas para Compro Cuecas Usadas. É uma história muito bem escrita. O Ulisses Persona escreve muito bem. Ele tem exatamente uma escrita muito madura. É uma escrita muito madura. Mas assim, o age gap me incomodou. Pois é. Pois é. Para participar de Os Caras Malvados 2. Foi um convite muito especial, né? Eu fiquei muito feliz. Me chamaram para fazer o teste porque eu já tinha dublado a atriz original, a Natasha Lyonne. Aí a diretora do filme, a Flávia Fontinelli, a diretora de dublagem, me chamou. Então, ontem eu fui no cinema assistir filme com as minhas amigas, né, a Natália Flor e a Carol, e
eu vou aproveitar esse momento antes de começar a trabalhar, né? Quando eu tomo um banho e faço skincare. Não era a pessoa que fazia skincare, só que por conta das minhas olheiras, vocês sabem que eu uso muito corretivo, eu uso muito pó translúcido e tal. E ontem foi um dia que eu usei maquiagem, porque eu saí, eu fui no cinema e tal. Vou aproveitar para falar com vocês enquanto eu faço a skincare, que não é um processo muito grande, por assim dizer, né? Teoricamente são só 3 produtos, 2 para amanhã e 1 para noite, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas enquanto eu faço isso, eu vou conversando sobre o filme que eu assisti ontem, que foi o Sexta-feira Muito Louca 2, que eu não acho que seja esse o nome. Eu acho que o nome ficou Uma Sexta-feira Ainda Mais Louca, alguma coisa assim, que é com a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis, né? O primeiro produto que eu uso depois do banho de manhã é esse aqui de limpeza, o Fisiogel Hipoalergênico, terapia de hidratação diária. É um produto que minha mãe também usa, só que cada um tem o seu, né? Foi ela que recomendou esse aqui. Deixa eu passar o gel de limpeza enquanto eu falo com vocês. E enfim, eu confesso que eu estava curioso pelo filme, tanto que eu fui assistir no cinema com as minhas amigas, só que eu não esperava muito. Por quê? Porque continuações de filmes da Disney já me deixaram muito traumatizado. Né? O Diário da Princesa 2. Então, assim, eu confesso que eu não estava esperando muita coisa. Mas aí, sabe o que me surpreendeu mais? Eu tô aqui, né, um dia depois de ter assistido o filme, e eu acho que eu gostei mais desse segundo filme do que do primeiro. E eu estava indo preparado para odiar por completo esse filme. E eu não acho que eu odiei, eu acho que eu gostei de verdade desse filme. Depois de deixar agir um pouco o gel de limpeza, eu agora vou lavar o rosto de novo, porque aí depois eu vou passar o meu segundo produto, que eu passo de manhã, aí a gente retorna para a conversa. Isso eu deveria ter feito no banheiro, né? Eu só pensei nisso agora, mas enfim. Como eu citei mesmo o Diário da Princesa 2, o Diário da Princesa 2, em comparação com o primeiro, além dele ser um filme que não respeita em nada a lore do livro, a lore do Diário da Princesa, ele é muito infantilizado. Ele é uma história muito infantilizada. Ele tem personagens muito caricatos, sabe? Os personagens se comportam de formas muito mais infantilizadas do que no primeiro livro, do que no primeiro filme. E o primeiro filme, eles são adolescentes. E o Diário da Princesa 2 você passa depois da personagem sair da faculdade. Então, isso tá sério, o Diário da Princesa 2 me irrita muito. Eu tenho muita esperança no terceiro filme. Acabou de sair a chamada pro elenco, porque vai ser sobre a Olivia. A Olivia é uma personagem que existe nos livros. Ela é a meia-irmã da Princesa Mia. Ela é uma personagem meia-racial. Eu tenho os livros da Princesa Mia aqui. Esse aqui é o primeiro livro dela, né? É ilustrado pela própria Meg Cabot. Então, eu tô com expectativas altas com relação ao terceiro filme por conta disso, por conta da Olivia. Mas a Disney tem a tradição de quando faz um remake, de quando faz uma continuação, de quando faz um reboot, eles vão se focar não nos personagens mais velhos, eles vão se focar nos personagens mais novos, nos filhos, nos parentes mais novos, porque o foco é sempre o adolescente, é sempre a criança ali. A gente viu isso com a Raven, a gente tá vendo isso agora com os feiticeiros de Waverly Place, e eles não fizeram isso com Sexta-feira Muito Louca. Vou passar o protetor solar. O meu protetor solar é o Epsol Antio 60 FPS. Sim, alto, eu sei. Mas eu tenho muita mancha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, mas meu rosto é cheio de mancha, cheio de sarda. Então eu passo um fator alto mesmo. Vai dar mais de manhã. Eu só passo de manhã, não passo de noite, não. Eu só passo protetor solar pela manhã depois do banho. Mas voltando ao que eu tava falando, né? A Disney ela não tem essa tradição de focar nos personagens mais velhos, né? Nos atores mais velhos, por assim dizer. E aqui, em Sexta-feira Muito Louca, eles fazem isso. Eles focam na Lindsay Lohan e na Jamie Lee Curtis. Por quê? Nesse filme, elas não vão trocar de corpo entre si. Elas vão trocar de corpo com a filha da personagem da Lindsay Lohan e a enteada da personagem da Lindsay Lohan, que vai estar se casando novamente. Que o esposo dela vai ser até o rapaz de The Good Place, que eu esqueci o nome.
Apesar de estar no filme, o Jake, que é o personagem do Chad Michael Murray, ele não continuou namorando a personagem da Lindsay Lohan. Muito pelo contrário, ele se separou dela. E isso faz muito sentido com o primeiro filme. E até com esse aqui, né? Quando a gente percebe que ele tem um certo sentimento meio esquisito com relação à mãe, a Jamie Lee Curtis, faz muito sentido com tudo que aconteceu no primeiro filme, né? E assim, no primeiro filme fica toda aquela coisa de que ele tá gostando de verdade, no caso da mãe da personagem, e não dela em si, né? E de fato eles não ficam juntos. Tanto que se na primeira cena que ele aparece, ele fica muito mais empolgado de encontrar a mãe dela do que ela, sabe? Enfim. E aqui, de fato, o par dela é outra pessoa, que já tem filha e tal. E elas vão trocar de lugar com as filhas, né? Por assim dizer. Elas vão ficar mais novas e as filhas vão ficar mais velhas. Então, a gente vai ver elas interpretando as meninas mais novas. E é sensacional, é sensacional. E elas vão tentar meio que sabotar, mas é lógico que no meio do caminho elas vão perceber, né, que os pais delas se gostam de verdade, etc e tal. Mas é um filme muito bonitinho, muito divertido, e ele é focado, de fato, no público do primeiro filme. E, enfim, foi uma noite muito divertida mesmo. Tem muito fanservice no filme. Nossa, gente. Take Me Away toca. É claro que Take Me Away ia ter que tocar, né? O final tinha que ser um show, obviamente. Tem uns momentos aí que a gente sente que é a Disney falando: nós precisamos focar no público mais novo, que é a briga de comida no colégio. Mas é só esse momento que ficou meio constrangedor, mas todos os outros o filme mantém um nível lá em cima. Foi como eu falei pra vocês. Eu acho que eu gostei mais do segundo filme do que o primeiro. Como isso é possível, eu não sei. Mas enfim, de produto de skincare que eu uso de manhã. É o de limpeza, né, da Physiogel, e o protetor solar, né, da Mantecorp, fator 60. É só isso, deixa agir. Até porque eu não uso base, corretivo, nem nada para trabalhar, né. De noite, depois do lanche e tal, lá para as 8 horas da noite, eu tomo mais um banho, e aí eu uso o produto que eu uso só à noite, que é esse Nivea Men Creme 4 em 1. Eu uso só de noite porque quando eu comprei, eu achei que ele tinha protetor solar também. Então, seria uma praticidade, né? Além dele ser mais barato, ele não tem protetor solar. Ele é para o rosto, para pós-barba e tal, até para usar nas mãos, mas ele não é protetor solar. Então, assim, né? Como eu preciso de protetor solar e tal, eu uso esse gel de limpeza e o protetor solar de manhã, pra não ficar uma lambança na pele. E de noite, depois que, né, tomei banho de novo e tal, vou me deitar, aí eu uso o Nivea Men 4 em 1, que é um hidratante. Aí é um produto para hidratar de fato a pele. E eu já usei ontem, né? Eu cheguei do cinema, tomei um banho, passei ele, eu uso só de noite mesmo, tanto que aqui. Eu uso só, né, na ponta dos dedos para passar no rosto. Eu nem gasto tanto assim. Se bem que eu vou comprar um outro só pra deixar de reserva. Mas enfim. Esse eu passo de noite, né? O Nivea Men 4 em 1. E esses dois eu passo de manhã. E basicamente essa é a minha skincare. É isso que eu faço pro meu rosto e tal. E eu sinto que tá fazendo diferença. Eu sinto que o meu rosto ele tá ficando mais firme e mais hidratado. Eu tava sentindo o meu rosto mais envelhecido e esse processo ele tá revertendo essa sensação de desgaste que eu tava sentindo na pele do meu rosto. Nossa, eu tô há 11 minutos aqui conversando com vocês. Resumo da ópera. Ontem fui assistir Sexta-feira Muito Louca 2, eu adorei o filme, eu acho que eu gostei mais do que o primeiro, pra vocês terem noção. E essa é a minha rotina de skincare. Agora eu vou tomar um café pra poder trabalhar. Pois é. Dei uma pausa aqui rapidinho no trabalho pra fazer esse unboxing aleatório, porque chegou isso aqui pra mim. E também chegou isso aqui. E vou compartilhar aqui com vocês rapidinho. Da Amazon, parece livro, mas não é exatamente. Na verdade, existe toda uma discussão se ele deveria estar na lista de mais vendidos ou não, né? Gente, eu quase me cortei por esse esqueleto aqui de cachorrinho. Eu não quase me cortei, eu me cortei. Eu não quero acreditar nisso. Enfim. Momentos, né?
Eu tô aqui estancando pra não fazer uma bagunça aqui no meio da entrada do vídeo. Ai, ai. O que chegou pra mim da Amazon foi o meu Bobbie Goods Dias Frios, que saiu pela editora HarperCollins. Como vocês puderam ver na outra entrada, eu dei o Bobbie Goods de aniversário pro meu sobrinho. Aí quando eu dei pra ele, ele falou assim: ah, eu quero um agora do de inverno. E eu já tinha comprado isso aqui pra mim. Aí eu falei assim: mês que vem se o tio te dá. Ah, gente, não estou sendo mal. Eu realmente vou dar pra ele depois do dia de inverno. Ai, gente, que situação. Eu vou sair daqui a pouco. Depois do trabalho. Esse aqui foi o Bobbie Goods que mais chamou a minha atenção, né? Do livro de colorir oficial. Que, né, eu sou uma pessoa que gosta do inverno. Então, obviamente, eu ia me atrair por esse aqui. Que foi apenas R$18 lá na Amazon. Então, vai ficar aqui junto com meus outros livros de colorir. Gente, mil desculpas por esse momento. Não estava planejando me cortar. E se lembra que eu falei no vlog de junho que eu queria trocar aqueles meus estojos de canetinhas por um maior de mais cores da Compactor de 24 cores? Nesse mês eu consegui. E eu já estou usando. Ai, gente, é muito, muito, muito bom colorir com essas canetinhas jumbos. Pra mim, eu prefiro colorir com a jumbo. Eu sinto que o traço fica mais confortável pra mim. Então, acaba que, né, eu queria o jumbo. Eu dei as minhas outras canetinhas pro meu sobrinho. Ele amou. Porque ele acabou ganhando não apenas o Bobbie Goods, mas acabou ganhando também um monte de canetinha. E eu fiquei com esse daqui. Mas não é só isso que eu queria compartilhar com vocês, nem sobre esse machucado. Chegou pra mim da Shopee essa embalagem gigante, que eu vou tentar não me rasgar o meu dedo de novo. Ah, gente, isso nunca aconteceu comigo. Eu tô aqui revoltado. Mas o que eu comprei foi uma moldura preta de tamanho A3. Por quê? Porque finalmente eu vou pegar os meus posters que eu ganhei de brinde e vou colocar na parede, né? Porque eu queria colocar em uma moldura certinha e tal, só que eu nunca parei para pensar qual era a moldura certa para aquele tipo de pôster, né? Aí eu, muito burramente, fui medir os posters com a régua. Aí... Ai, gente, isso foi muito estúpido. Eu medi os posters todos, sério, literalmente medi todos os posters. Fui jogar no Google, aí na mesma hora o Google respondeu, né, a pesquisa. Formato de quadro A3. Eu acho que no momento da compra as editoras falam, né, que é quadro A3. Pois é, foi estúpido. Mas enfim, deixa eu abrir aqui, que eu ainda tenho que avaliar lá na Shopee. Eu não pedi vidro não, eu pedi acrílico, se eu não me engano. Enfim, aqui tá o pôster. É acrílico, não é vidro, como eu falei. A moldura dele é preta. E eu só preciso escolher qual pôster vai ocupar primeiramente o lugar aqui dessa moldura, porque eu não quero expor todos, né? Vou escolher entre alguns dos pôsteres que eu tenho para colocar aqui. Assim que eu colocar, eu compartilho com vocês aqui no vlog. Agora eu vou lavar esse machucado. Acabou que eu demorei tanto para mostrar qual pôster eu tinha escolhido para colocar na parede quando chegou a moldura, que eu literalmente comprei mais 2 molduras e coloquei aqui na parede. Aqui ficou a primeira moldura que chegou, que está com o pôster mapa que veio junto com Como Rede Alfêmea Aprendeu a Odiar Histórias, né? Ele inicialmente ficou ali em cima, só que aí eu achei que ficou meio vazio e tal, eu pensei, não, vou comprar mais 2 quadros, vou colocar 2 quadros aqui e vou puxar ele para baixo, e foi exatamente isso que eu fiz. Pra cá ficou exatamente
o pôster que veio junto com os pergaminhos vermelhos da magia, né, da Cassandra Clare, que tem o Magnus e tem o Alec. Eu adoro esse pôster, era um dos pôsteres favoritos que eu tinha para colocar na estante e eu aproveitei a oportunidade para colocar. E aqui do lado ficou o meu pôster de Fancy, que chegou com o primeiro volume, que tem Sage e que tem Nicholas, e enfim, a gente pode ver toda a química dos personagens, então acabei colocando os 3 aqui, né, juntos. Em cima da minha cama, como eu já tinha mostrado no mês passado, ficou os 2 quadros que eu comprei lá na Shopee. Eu também comprei esses quadros em MDF lá na Shopee, personalizados, com posters de filmes favoritos meus. No caso aqui são adaptações, né? Todos os quadros são adaptações. No caso eu coloquei aqui do lado, né, da estante, bem do lado da minha cama, porque como eu falei para vocês, a minha intenção é justamente deixar o lado do meu descanso aqui do quarto com a mais a minha cara, né? Daí os quadros que eu escolhi, né? Eu fui atrás dos pôsteres e tal. Foi o Crepúsculo, o Diário da Princesa, aqui ficou Jogos Vorazes e aqui ficou as Crônicas de Nárnia. Eu escolhi as versões sem créditos dos pôsteres. Nossa, foi um desafio achar essas versões em tamanho grande, né, para não ficar pixelado. O de Crepúsculo eu tive que adaptar, porque tinha os créditos aqui, mas os créditos estavam muito embaçados. Aí eu passei, né, uma borracha e acabei mandando para gráfica. Eu também comprei esse quadro com um pôster de Pânico, como vocês podem ver, e eu deixei aqui na minha estante por enquanto, na prateleira, né, que fica a Holly Black. É o pôster do primeiro filme adaptado, né? Porque o primeiro pôster de fato de Pânico era só o rosto da Drew Barrymore, depois que eles colocaram o elenco para ficar igual aos outros pôsteres dos filmes seguintes, né? E eu gosto muito dessa arte, então acabei colocando aqui. Era para ficar junto dos outros, mas eu achei que combinou mais aqui, né? E, enfim. Agora a minha área de descanso tem um pouco mais da minha cara, né? Tem um espaço ali do lado pro projetor. E é sobre isso, dessa atualização que eu acabei fazendo aqui no quarto, como vocês podem ver. Então, já que eu estou aqui gravando a entrada e o fechamento do vlog, que muito provavelmente vocês já devem ter assistido a essa altura do campeonato, vou aproveitar para compartilhar com vocês os meus novos acréscimos na coleção de CDs que, como eu falei já em vários outros vídeos, eu voltei a fazer nesse ano de 2025. No mês passado, eu me esqueci de compartilhar aqui no canal, mas aqui estou eu compartilhando. Eu acabei comprando na Shopee, em uma loja da Shopee, lacrado, totalmente novo, o The Fame Monster da Lady Gaga, que na verdade é um CD duplo, né? Que tem o The Fame, que é o primeiro CD dela, e também o The Fame Monster, que é o EP continuação do primeiro álbum, né? Como vocês podem ver, aqui tá a tracklist do primeiro CD e depois a tracklist do segundo CD. Ele é um AM5000, o que é uma tiragem bem grande, sendo bem sincero. Ele vem em CD duplo, né? Em uma embalagem muito boa de CD duplo, como vocês podem ver. E ele vem com a capa dos dois, eu achei isso muito legal, porque ele vem com o encarte, né, do The Fame Monster, que até a metade dele é o encarte do The Fame Monster, aí quando chega na metade se transforma no encarte do The Fame. Então a gente não perde nenhum conteúdo, não perde nenhum material do primeiro CD, né? Então eu tenho basicamente os dois primeiros CDs dela em um só. E basicamente eu me dei de presente de aniversário no mês passado. Eu me esqueci de compartilhar, mas tá aqui. A única questão é que ele é um CD tão grosso, sério, é um encarte tão grosso, e por ser uma case, né, de álbum duplo, a case dele não fecha direito, olha, ele fica meio aberto. Eu tento fechar e ele abre de novo. Aí eu tô tendo o maior cuidado para preservar essa case, até porque case de álbum duplo é um saco de achar. Já o CD que eu comprei nesse mês, eu comprei muito baratinho, gente, eu comprei por R$15. Foi o Eldorado da Shakira. Também veio embalado, lacrado, eu sou o primeiro dono, eu não comprei usado, nenhum dos dois eu comprei usado, eu comprei o novo mesmo. Esse daqui é um AB4000,
Vou tentar mostrar pra vocês. É um álbum de 13 faixas. E é muito engraçado porque quando lançou lá em 2016 e eu escutei o Eldorado, eu confesso que eu não curti tanto assim. Só que aí quando, né, foi passar do tempo e tal, ela foi lançando as músicas e agora, né, eu fui escutar o álbum de novo assim que ele chegou, eu gostei. Eu achei ele mais coerente, porque eu tinha essa impressão de que o álbum parecia muito uma playlist. E agora eu consigo encontrar uma coerência nele, que é até engraçado, né? Quase 10 anos depois que o álbum foi lançado, eu consigo encontrar uma coerência do Eldorado. Mas enfim, para a coleção da Shakira falta apenas o Pies Descalços, o Donde Están los Ladrones e Las Mujeres Ya No Lloran, que é o mais recente, só que esse mais recente tem um problema, né? A Sony não lança mais aqui no Brasil álbum, então eu vou ter que importar. Eu tô torcendo para que apareça lá na Rainbow, né, que é essa loja chinesa onde eu compro os meus CDs, e que eles importam super rapidinho e chegam dentro de um mês aqui em casa. Então eu tô torcendo para aparecer um Las Mujeres lá na Rainbow, né? Mas enquanto isso, eu fico aqui observando, mas chegou pra mim, né, em julho, o The Fame Monster da Lady Gaga, e agora em agosto chegou o Eldorado da Shakira pra minha coleção de CDs. Pois é. Adivinhe só quem foi a pessoa que cortou o cabelo depois de ter deixado o cabelo crescer durante meses. Enfim, eu me esqueci um pequeno detalhe do cabelo grande, que é o cabelo grande dá muito mais trabalho do que o cabelo curto. E dessa vez, de fato, estava tentando deixar ele grande, só que dá muito trabalho, não estava ficando do jeito que eu queria, sabe? Até porque eu acho que a textura do meu cabelo mudou ao longo dos últimos anos, né? Até porque eu envelheci. Aí eu falei assim, ah, gente, o cabelo cresce de novo, corta. Aí eu cortei. E vou dizer pra vocês, eu fiquei muito mais satisfeito com o cabelo cortado. Porque assim que eu cortei o cabelo, eu já senti a diferença. Porque eu tava sentindo o cabelo muito sem forma, sabe? Enfim, se por algum acaso eu voltar com essa ideia de deixar o meu cabelo crescer de novo, por favor, dê um tapa na minha cara. Já que eu tava aqui, né, divagando sobre o meu cabelo, eu vou falar com vocês, porque é meio que uma dica
E porque eu passei 36 anos sem saber qual era o meu tipo certo de shampoo e condicionador. E eu acho que só agora que eu fui aprender qual é o meu tipo certo de shampoo e condicionador com 36 anos de idade. Depois que eu cortei o cabelo, né, eu troquei o meu shampoo e meu condicionador. Eu troquei por esse daqui, que eu nunca tinha ouvido falar. O que me atraiu no mercado foi que ele era para cabelos secos e desidratados. Uma característica que é do meu cabelo, né, dessa marca da Belle. E eu comprei, né, da linha Coco Poderoso. E, sério, gente, eu nunca senti o meu cabelo tão hidratado e tão sedoso e tão limpo quanto com essa linha aqui. Eu quero até comprar se tem um pós-banho para usar depois, porque eu estou usando o creme que eu sempre uso, né, mas essa combinação nunca deu tão certo no meu cabelo. E o meu cabelo, ele é muito de lua. E usando, né, só nesses últimos dias, eu já senti muita diferença no meu cabelo. Muita diferença no meu cabelo. Então, né, eu comprei junto num kit no mercado, que veio com o shampoo. Vocês conseguem ver? E também veio o condicionador. Eu vou passar a comprar só desse kit, dessa linha, porque realmente eu sinto que meu cabelo fez a diferença. Eu ainda nem passei um pós-banho, né, um creme hidratante nele. Eu só lavei ele com o shampoo e o condicionador e eu sinto que meu cabelo tá completamente diferente, sabe? Enfim, essa era a breve atualização que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje, né? Mudei o visual e finalmente achei a linha certa para o meu cabelo de shampoo e condicionador depois de 36 anos de vida. Pois é. Então, vamos de mais uma atualização de leitura desse nosso vlog de agosto. E essa é uma escolha que veio do meu desafio de 12 livros para 2025. Ele é um mangá BL e sério, gente, eu tô muito fascinado com essa história aqui. Eu não sei porque que eu não li antes. Eu comprei esse livro no ano passado, mas só agora que eu acabei pegando ele pra ler e eu tô apaixonado pelos personagens. Eu tô falando de 10 coisas para fazer antes dos 40 de Mamita, que foi lançado aqui no Brasil pela Planet Mangá. Esse é um mangá BL em volume único, que vai contar a história do Suzumi, que é esse trabalhador de escritório que acabou de fazer 39 anos e durante uma crise que ele estava tendo ali enquanto assistia a uma live do YouTube, ele decide fazer uma lista de coisas que ele quer fazer antes dos 40. Inicialmente, o que o streamer fala para ele ali no YouTube, né, falar para o público no caso, é fazer uma lista de coisas para fazer antes de morrer. E ele começa até a fazer essa lista, mas ele vê que não tem nada muito a ver com o que ele quer de fato. Aí ele pensa, não tem coisas que eu quero fazer antes de completar 40 anos, que vai ser daqui a 3 meses. E aí ele cria essa lista com 10 itens de coisas que ele quer fazer antes dos 40. E ele meio que está refinando essa lista no trabalho dele, enquanto ele está fazendo hora extra. O pessoal está indo meio que pro bar, fazer um happy hour e tal, e ele decide ali, porque ele precisa entregar um projeto pro chefe dele. Só que o que acontece? Sem ele perceber, o colega de escritório dele, que é o Keishi, que é 10 anos mais novo que ele tem 39 anos, o Keishi ele tem 29 anos, ele acaba lendo essa lista que ele está fazendo no computador. Ele tira uma foto com o celular dele, né, por isso que ele está com o celular dele na mão, com a lista, né, que o nosso protagonista faz, e se oferece para ajudar a ticar os itens dessa lista junto com o nosso protagonista, né. A lista, assim, tem coisas bem simples, sabe? Tipo, fazer uma festa de doce. E um desses itens é justamente encontrar o amor. Por quê o Suzumi coloca esse item? Porque ele é um homem gay e ele tá no armário, no trabalho e tal. Ele não conhece ninguém, ele não sai com ninguém, ele tá afastado dos amigos. Ele tá muito solitário e não sabe como conhecer outras pessoas. O Keishi, assim como ele também é um homem gay. E então assim, ele se oferece para ser esse relacionamento, e esse é o ponto de partida da história, né, de Mamita. E esse mangá ele vai muito pelo humor do constrangimento, sabe? Mas enquanto eles vão fazendo esses itens, eles vão checando os itens da lista do protagonista, do Suzumi, eles realmente vão se conectando, eles vão realmente se aproximando. E eu, como uma pessoa de 36 anos, algumas coisas que o Suzumi fala, né, sobre essa posição dele estar à beira dos 40 e tal, e algumas dúvidas que ele tem por ser uma pessoa à beira dos 40, fez muito sentido pra mim.
com 36 anos. Não que eu ache que seja parecido com ele, não acho que sou parecido com o Suzumi, mas algumas questões de vivências de uma pessoa, né, mais 35 anos faz muito sentido quando a gente lê esse mangá aqui. E é adorável, é de fato muito, muito, muito adorável. Fiquei muito surpreendido com essa história. Eu não esperava gostar tanto das coisas para fazer antes dos 40, o quanto eu gostei. Eu tenho outra história de Mamita aqui no meu carrinho de mangás, né? Tá aqui atrás, como vocês podem ver, que é o meu vizinho metaleiro, que saiu pela editora New Pop e que eu já comprei. Eu comprei na Black Friday do ano passado. E esse livro aqui me deixou muito mais empolgado para ler aquele outro mangá, porque eu achei a narrativa divertida e ao mesmo tempo tem uns insights muito bons. Tem essa questão de vivências, né, desses personagens bem mais velhos, que não é tão comum a gente ver em gêneros BLs, né, e aqui a Mamita vai para um caminho diferente. Sério, eu amei esse livro. Eu tô considerando muito se eu dou ou não um favorito desse ano. Eu tô pensando muito se eu não considero ou não esse livro aqui um dos meus favoritos desse ano, de 2025, porque eu não achei que essa história ia bater tanto quanto ela bateu, sabe? Enfim, essa é uma entrada mais rapidinha. Começou a escurecer do nada, sério, gente. Tava uma luz perfeita aqui enquanto eu tava gravando pra vocês e assim, escureceu do nada. Mas fica aqui mais uma leitura desse mês de agosto que eu fiz, né? E mais uma leitura do Desafio de 12 Livros para 2025. Super, super, super recomendo 10 coisas para fazer antes dos 40. Inclusive, esse livro aqui, essa leitura aqui, me deu uma ideia para gravar um vídeo. Eu acho que eu vou gravar esse vídeo agora. Vou montar a minha ring light aqui atrás, né, para poder gravar esse vídeo. E, enfim, quando esse vlog for ao ar, provavelmente esse vídeo já vai ter saído. Mas me deu a ideia, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir, né? E é isso. Gente, vamos para o nosso último unboxing agora do mês de agosto, que acabou de chegar para mim. Eu tô muito feliz porque isso daqui nada mais é do que o livro da editora Se Liga que eu financiei lá no Catarse. Eu comentei já com vocês há uns 2 ou 3 meses atrás, né? E é o livro do Cássio Cipriano, e de fato foi ser enviado, chegou aqui em casa no final do mês de agosto, como estava previsto lá no Catarse. Veio um brinde aqui, como vocês podem ver, veio todo embalado em plástico bolha. Aí aqui dentro, deixa eu ver o que tem. Ah, é uma balinha de anis. Uma balinha da Se Liga Editorial, vocês podem ver. Aqui tá o livro na embalagem dele e eu tô muito, muito, muito empolgado, porque eu quero muito ler esse livro. Com toda certeza eu vou colocar ele nas minhas leituras agora do mês de setembro, porque setembro é mais um mês com leituras nacionais, então já sabem que esse livro vai ser uma das minhas próximas leituras. Veio o bottom com a ilustração dos 2 personagens. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Tá focando? Eu acho que não está focando. Deixa eu... Agora focou. Veio o broche que fazia parte dos brindes. Agora eu vou abrir aqui rapidinho com todo o cuidado do mundo para não estragar o meu livro e nem cortar o meu dedo como eu cortei, né, abrindo o quadro. Fiquei com um pouco de trauma daquilo. Já dá pra ver os brindes aqui. O livro, obviamente, é o Match de 4 Patas do Cássio Cipriano. Ele é um livro mais 18, como dá pra ver aqui na capa dele, né? Vamos focando, meninas. Aqui atrás também tem o selinho de mais 18. Ele vai ser um age gap entre esses 2 rapazes. Se eu não me engano, o mais velho, ele acabou de se divorciar e ele acaba adotando esse novo cachorrinho para fazer companhia para ele. Só que, ao que parece, esse cachorrinho tem um irmão cujo dono é esse rapaz mais novo e os 2 vão acabar se envolvendo e tal. Enfim, aqui tem os personagens, né, que é o Giovanni, o Kleber, o Orvalho e o Pingo, que são os cachorros. A diagramação tá uma coisa adorável. Sério, eu tô muito, muito, muito empolgado para fazer a leitura desse livro aqui. Eu vou aproveitar que a gente tá no final de semana e eu vou parar tudo que eu tô fazendo para poder ler esse livro. Aqui atrás tem a foto do Cássio Cipriano, com a biografia dele. Deixa eu ver se eu consigo reconhecer o meu nome aqui. Tá aqui.
tá aqui o meu nome, só que tá o meu nome completo. Porque no Catarse eu tô com o nome completo e tal. Junto com o livro veio os brindes, né? Eu já mostrei o broche pra vocês. Veio também um adesivo, que é com a mesma imagem do broche. Focando. Agora focou. Veio o marcador com a capa do livro. E também veio o card que eu vou tentar censurar. Porque já vi avisando que era um card com uma arte mais 18, né? Então eu estou tentando censurar aqui pro YouTube não me barrar. Mas já deu pra perceber, né, que os personagens estão se relacionando, né? Enfim, eu adoro a escrita do Cássio, eu fiquei muito empolgado com esse lançamento. Finalmente chegou aqui em casa, chegou com os brindes todos, chegou super rápido. O envio foi feito agora na terça-feira, foi chegar aqui em casa na sexta-feira. Sério, eu estou muito empolgado e vou parar tudo que estou fazendo para poder ler esse livro. É isso que eu vou dizer para vocês. Então, pessoas, vocês sabem quando pegam uma história completamente despretensiosa e você só quer se distrair, mas não espera grandes coisas dela, mas no final a história te mostra muito mais do que você estava esperando e você fica de queixo caído? Foi exatamente isso que aconteceu com a leitura que eu realizei no meu Kindle agora, nessa manhã, literalmente nessa manhã, antes do trabalho. E sério, eu tô sem palavras, porque o quanto me conectei com essa história não está no gibi. Eu tô falando de O Garoto do Terceiro Andar, da Mary C. Muller, que foi lançado através da Meg, em e-book e em audiobook, lá na Amazon. Inclusive, eu já tinha esse e-book aqui há um tempão. O que me levou a pegar essa história foi justamente encontrar a narração em áudio desse conto, na verdade dessa novela, né? Disponível lá na Audible. Eu falei assim, vou fazer uma leitura acompanhada durante o café da manhã e tal, e vamos ver pra onde essa história vai me levar. Sério, o quanto eu me conectei com o protagonista dessa história aqui, que é o Gabriel, não está no gibi. Enfim, eu já li outras histórias de Mary C. Muller. Eu li o 52 Hertz, que foi aquela história de Natal, na verdade de Ano Novo, que é protagonizado por serianos, né? E também li A Garota do Banco de Trás. Essas duas histórias são meio que referenciadas aqui, não de forma explícita na história, mas elas meio que têm conexão aqui também, que me surpreendeu muito. Mas os personagens de O Garoto do Terceiro Andar, eu acho que são os mais velhos que eu já li da Mary C. Muller até o momento. Aqui vai se passar num ambiente de escritório, onde nós vamos ter o Gabriel, que é esse designer, que trabalha nessa agência e que tem essa vida e essa rotina completamente igual todos os dias. Ele tem um quadro de autismo, se eu não me engano, e não apenas isso. Ele é uma pessoa muito tímida, mas a timidez dele nasceu justamente desse medo dele de quebrar a rotina, de criar conflitos, de se indispor. Então, justamente para ele evitar qualquer coisa que mexa nessa rotina dele, né, mexa na calmaria da vida dele, ele vai se fechando nessa concha, ele vai deixando com que a timidez barre ele de experimentar coisas, experimentar conexões, etc e tal. Ele é um personagem bissexual, ele já teve alguns relacionamentos, só que os relacionamentos nunca foram muito pra frente, porque além dele acabar descobrindo que essas pessoas não tinham muito uma conexão com ele, ele sempre se sentiu muito julgado nesses relacionamentos e tal. Então ele meio que tá contente em ter crushes ocasionais em pessoas que ele encontra pela rua, até ele descobrir mais essas pessoas e ele perceber que essas pessoas não tem nada a ver com ele. E ele deixando a vida levar, né, e ele com medo de fazer coisas diferentes e tal, até que um dia ele vai conhecer o Léo, que é esse rapaz aqui da frente. O Gabriel é esse aqui é o Léo. E o Léo, ele trabalha em uma outra empresa, mas no mesmo prédio onde o Gabriel trabalha. E eles se encontram no elevador desse prédio, né? E o Gabriel fica completamente encantado pelo jeito comum do Léo. Só que ele nunca tem a oportunidade de falar com o Léo, porque ele é muito tímido. Ele não tem coragem de chegar pro Léo e se apresentar e qualquer coisa do tipo. E ele acha que vai ser meio que uma paixão unilateral, que ele vai nutrir por um tempo e depois simplesmente vai se esvair quando ele descobrir mais sobre o Léo, né? Só que acontece algo e eles vão passar a dividir uma mesa no restaurante ali durante a hora do almoço, que é perto do trabalho deles. E é a partir daí que os dois vão se conhecer e que o Gabriel, ele vai ter essa oportunidade de se abrir para novidades, se abrir para coisas novas, se abrir para situações que ele não estava planejando. Basicamente esse é o ponto de partida da história de O Garoto do Terceiro Andar. E sério,
É uma premissa simples, é uma história muito simples. A narrativa de Mary C. Muller, ela é muito fluida, só que a construção do Gabriel tocou em mim. Tocou em lugares em mim, sabe? Ele não é um personagem igual a mim. É muito engraçado porque é o segundo personagem que eu digo isso. Não é exatamente um personagem muito igual a mim, mas que existem questões ao redor desse personagem que fizeram conectar muito com ele, sabe? Tanto que, assim, é uma história muito simples, não é uma história que vai ter muitas reviravoltas, mas o final dele é tão esperançoso, o final dele é tão bonitinho, é tão acolhedor, que me encheu os olhos de lágrimas. Porque eu me importei com esse personagem dessa forma. Eu me importei com o que estava acontecendo com ele. E essa é a mágica da leitura, não é mesmo? A gente se importar, a gente ser empático com esses personagens, a gente se conectar. E a Mary C. Muller conseguiu fazer isso comigo em O Garoto do Terceiro Andar. Pra mim é a melhor história que eu li de Mary C. Muller até o momento. Tem outras histórias dela, quero conhecer as outras histórias. Mas assim, eu fui dar essa chance para O Garoto do Terceiro Andar justamente por ter audiobook, para fazer essa leitura acompanhada, fazer essa leitura mais rapidinha, despretensiosa, né, para desanuviar um pouco a cabeça. E eu me conectei muito com esse protagonista, sabe? Muito, 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 muito. Mas a forma como a timidez dele se desenvolveu, que é justamente desse ponto de não tentar quebrar a rotina, não se dispor com ninguém, não se sentir julgado, foi uma coisa que conectou comigo, sabe? Porque eu me reconheci um pouco nisso, dessa situação, dessa timidez específica, sabe? Que é muito mais sobre se proteger e tentar criar essa bolha de proteção do que outra coisa. E eu me conectei muito com esse personagem por conta disso, sério. Eu fiquei muito surpreso com isso, enfim. Eu já tô fazendo uma entrada muito grande para uma novela desse tamanho, acho que tem 60 páginas mais ou menos. Mas eu fui tocado de verdade por essa história. E eu fiquei muito feliz com o que aconteceu com o personagem. E como eu disse pra vocês, é uma história que termina de uma forma muito esperançosa. E justamente foi essa esperança que eu tava precisando no momento, sabe? Essa história esperançosa que eu estava esperando no momento. Enfim, Mary C. Muller entregou tudo em Um Garoto no Terceiro Andar. Eu já li outras duas histórias, mas essa aqui é a minha favorita, de Mary C. Muller, com toda certeza. E fica aqui a minha recomendação. É a história com os personagens mais velhos, vai ser nesse ambiente de trabalho e tal, mas ela deve ter uma classificação indicativa de 12, 14 anos, e é sobre isso. Enfim, eu adorei a narrativa e a proposta esperançosa que Mary C. Muller traz nesse conto aqui. Sensacional. Sensacional. Faz mais ou menos 45 minutos que eu terminei de ler. Na verdade, eu terminei de escutar esse livro. E impressionante como um francês consegue devastar a minha cabeça por completo. Enfim, estou falando de Uma Noite de Verão, que eu escutei aqui na Audible, que é o novo livro aqui no Brasil do Philippe Besson, o mesmo autor de Mentiras que Contamos. E esse livro, ele tem muita relação com Mentiras que Contamos, porque, assim como Mentiras que Contamos, ele é uma autoficção. Ele vai se passar inteiramente nos anos 80. Na verdade, ele vai se passar no verão após os acontecimentos que a gente vê ali nos anos 80 do Philippe Besson, né, em Mentiras que Contamos, quando o Philippe ele vai viajar com a família para uma ilha ali na França, e onde ele tem amizades de verão dessa ilha. E nessas novas férias, depois da escola e antes de ir para a faculdade, e depois de tudo aquilo que aconteceu com o Tomás, né, o que aconteceu com o Tomás nos anos 80. Até porque em Mentiras que Contamos a gente vê a história por 3 décadas diferentes, né. O Felipe, ele quer apenas arejar e ter contato, né, com esses amigos e tal, mas aí ele vai acabar conhecendo
3 novas amizades nesse novo verão. Uma menina e um rapaz de Paris. Esse rapaz, ele vai acabar se envolvendo com esse rapaz, meio que pra tapar o buraco dali do que aconteceu com o Thomas, mas ele vai acabar se envolvendo de verdade com esse rapaz. E esse novo amigo que se mudou pra essa ilha e foi inserido no grupo por conta dos amigos da ilha dele, né, e que é um rapaz muito introspectivo, muito fechado, que ele tem um jeito meio afeminado e tal, mas ele é hétero. A história meio que vai girar em torno de uma situação desse novo amigo com o amigo mais antigo do Felipe e essa menina, né, de Paris. E a gente vai descobrindo mais, e a gente vai vendo esse verão acontecendo, até que acontece em uma noite uma situação muito abrupta ali no grupo, que vai virar a chave por completo desse verão, né? E vai dar uma outra explicação para o título do livro, né, que é Uma Noite de Verão, porque a gente não acompanha apenas uma noite, a gente vai acompanhar de fato o verão inteiro do Philippe Besson nessa ilha, com seus 18 anos, antes de ir para a faculdade. Mas o que acontece ali, e que a gente não vai ter uma explicação muito certa, faz a história mudar de um jeito. Eu devorei esse livro. Ele tem mais ou menos 4 horas e 2 minutos. Eu vi aqui no Scooby, ele tem 172 páginas. O que é quase a mesma coisa do que o Mentiras que Contamos, né? E eu devorei também Mentiras que Contamos, né? E assim, o emocional que eu fiquei em Mentiras que Contamos, eu fiquei completamente abalado e tal, destruído. Aqui, em Uma Noite de Verão, eu tô meio que sem chão, porque é uma sensação muito diferente de Mentiras que Contamos, né? Isso que acontece, né, nessa noite em específica, nesse grupo de amigos que o Felipe faz parte, traz uma sensação de agonia, traz uma sensação de não resposta, traz uma sensação de impossibilidade tão grande, de impotência. Essa era a palavra que eu estava procurando. Traz uma sensação de impotência muito grande. E a forma como o livro termina, a reflexão que o livro termina e tal, sério, eu estava sentado aqui na cadeira, me preparando para trabalhar. E enquanto o narrador falava as últimas cenas do livro e tal, e meio que tem um epílogo também da história, eu só olhava pro nada, porque é uma sensação de impotência muito grande o que aconteceu. Eu não sei se eu posso classificar esse livro como tendo gatilhos de suicídio, até porque não tem nada muito explícito, e é essa situação que fica ao redor do último trecho do livro. Não existe uma resposta muito óbvia do que aconteceu, mas aconteceu algo, e esse algo dilacera todos os personagens. E eu não esperava. Tipo assim, pelo começo tem muito esse clima de história de verão e tal. Tem toda essa situação do Felipe tentar meio que superar o Tomás. E tem o Mark, né, que é esse rapaz de Paris. E tem essa tensão rolando entre os amigos por conta dessa menina, né, e que o Felipe meio que observa porque, né, héteros. Mas assim, as pistas, o próprio Felipe fala, né, que as pistas estavam lá desde o primeiro momento, mas a gente não consegue enxergar muito para onde essa história está indo. E quando acontece isso, é de partir o coração e você fica sem chão por completo. Sério. Dei 5 estrelas para Uma Noite de Verão. Mais uma vez, Felipe Besson conseguiu, mais uma vez, eu transformei esse livro em favorito meu nesse ano de 2025. Eu tô tentando processar ainda tudo que aconteceu, né? E assim, é muito engraçado porque mais uma vez é uma autoficção, né? Aqui a gente já tinha uma autoficção do Felipe Besson, e mais uma vez Uma Noite de Verão vai ser uma autoficção com algo que aconteceu com ele ali, né? E tem uma relação muito grande com o que acontece aqui em Mentiras que Contamos também. E eu tô aqui, eu tô meio perdido, sabe? É de partir o coração. Nossa, Felipe Besson, que vida fodida, pelo amor de Deus, né? Puta que pariu! E é uma característica que parece ser muito presente na ficção contemporânea francesa, né? Essa autoficção onde o autor é o próprio personagem, né? Eu tenho um outro autor que eu quero ler, que é o Edouard Louis, que ele também é francês e que as histórias dele basicamente giram em torno de experiências dele também. E eu só não li ainda porque os livros dele são muito caros. Do Felipe também é caro, né? Não vamos deixar abaixo. Mas basicamente isso parece um ponto em comum, né, da literatura francesa contemporânea.
E eu tô muito curioso para saber qual outra história vai ser trazida aqui pro Brasil, né? A gente já teve o Mentiras que Contamos pela Astral, o Uma Noite de Verão veio pela Vestígio, não veio pela Astral, não sei por que não veio pela Astral, mas a capa é até que bem parecida, né? E eu quero saber quais vão ser as outras histórias do Felipe que vão chegar por aqui. Porque, minha nossa, Felipe, o que eu posso dizer dessa tua vida, né? Pois é. Gente, vamos em uma entrada totalmente do improviso aqui, porque eu não estava esperando e acabou de chegar para mim esse pacote aqui do Grupo Companhia das Letras. Quando eu fui olhar no e-mail hoje, assim que eu recebi esse pacote, eu vi que eles tinham mandado uma nota fiscal para mim, só que eu não tinha visto. Então eu fui pego completamente de surpresa e chegou super rápido, considerando que eles enviaram a nota fiscal para mim na sexta-feira de tarde e o livro foi chegar aqui agora, segunda-feira de tarde, sabe? E pelo que eu vi, esse livro aqui ainda está em pré-venda, então eu estou recebendo esse livro adiantado. Enfim, deixa eu tirar daqui. O livro que eles enviaram para mim, eu estou muito empolgado, é o Uma Maldição Gravada em Osso, da Saga dos Sem Destino, volume 2, da Danielle L. Jensen. Se eu não me engano, esse livro aqui é o segundo volume dessa duologia, né, que vai ser com mitologia nórdica e tal, e se eu não me engano os poderes vêm por volta da tatuagem. Vai ser uma releitura da mitologia nórdica que a Danielle Jensen fez aqui. E sério, eu já recebi o primeiro livro dessa duologia deles esse ano mesmo, no primeiro semestre, já mostrei aqui pra vocês. Eu acabei recebendo o segundo volume, eu já vou poder ler o primeiro e o segundo em uma tacada só. Essa capa lindíssima, como vocês podem ver. A diagramação interna dele é assim. Aqui tem a foto da Danielle L. Jensen, com o marcador que sempre vem nos livros da seguinte, né? A entrada dos capítulos, a lombada do livro, e a capa tem hot stamp em vermelho. Mas não veio apenas Uma Maldição Cravada em Osso, veio também um pôster junto com o livro. É o pôster da capa, assim como foi o pôster do primeiro livro. Então, se eu ficar enjoado do meu pôster de Fancy ou do meu pôster de Estudantes Mortais, eu tenho vários pôsteres para tocar aqui em casa, inclusive dos livros da Danielle Jensen. E também veio uma carta, Uma Maldição Gravada em Osso, Danielle Jensen. Querido leitora, querido leitor, querido leitor, você está prestes a mergulhar outra vez no mundo dos deuses nórdicos. Com batalhas ferozes, gotas de sangue divino e poderes mágicos, está preparado para ir de Valhalla a Elhem. Eu acho que eu falei certo esses nomes. Não, acho que é Valhalla, né? Valhalla a Elhem. No desfecho das sagas dos Sem Destino, como eu falei, esse aqui é o segundo e último volume da duologia, nossa protagonista favorita, Freya, se tornará ainda mais poderosa ao tomar as rédeas do próprio futuro, inclusive arriscando uma aliança com o maior inimigo do seu povo em busca de respostas. Depois da grande reviravolta no final do primeiro livro, você deve estar se perguntando como Freya e Bjorn vão conviver em um barco até Norderland. Eu não sabia que tinha reviravolta, agora já sei. Se as intenções entre eles já eram quentes, nessa conclusão você vai precisar de um escudo mágico para não se queimar. É para maiores de 18 anos, né? Tá escrito aqui. Eu lendo a carta e vendo o livro ao mesmo tempo. Sim, recomendado para maiores de 18 anos. Esse livro contém guerras sangrentas, deuses traiçoeiros, novos aliados, exército de mortos-vivos e sauna bem quente. Sauna eu entendo. Ai Deus, o que eu falei? Enfim, as farpas estão afiadas e a atenção é de tirar o fôlego, porque apesar de tudo, Bjorn jurou que ficaria ao lado de Freya, mesmo que ela não queira ele ali. Se prepare para o final de cair no queixo, muita ação e aprofundamento da mitologia ao lado de personagens que te farão se questionar o tempo todo. Nessa história arrebatadora de amor, guerra e escolhas possíveis, Danielle L. Jensen leva Freya ao limite do seu destino, onde deuses, profecias e batalhas sangrentas vão definir o futuro de Skyland. Boa leitura, equipe seguinte. Vai ter a foto da duologia. Muito, muito, muito obrigado, pessoal do marketing do grupo Companhia das Letras. Eu não esperava de verdade, como falei pra vocês, chegou completamente de surpresa pra mim
o livro aqui com o kit de lançamento, e como eu falei pra vocês, se eu não me engano, esse livro lança agora no mês de setembro, na metade do mês, e eu já recebi o meu exemplar aqui em casa. Então, muito obrigado por terem lembrado de mim, e eu vou tentar pegar pra ler essa duologia e logo tudo de uma vez, sabe? Porque eu já tenho essa duologia e tenho uma Ponte Entre Reinos pra ler aqui em casa, que eu preciso ler também, que eu quero ler esse livro da Danielle Jensen. Pois é. Então, eu estou com a função anti-ruído do meu microfone, porque está fazendo muito calor hoje e o ventilador está ligado. Eu não consigo desligar o ventilador nesse exato momento, e se eu desligar o ventilador, eu vou derreter na frente de vocês. Mas eu precisava vir aqui conversar com vocês sobre a minha última leitura, que provavelmente vai ser a última leitura que eu vou compartilhar nesse vlog. Eu estou falando de O Feitiço do Beijo, de Rachel Hawkins, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Alt, que é a continuação, entre muitas aspas, de A Maldição do Beijo, né, que eu li há uns 2 anos atrás. E esse livro aqui vai contar a história da prima Bi, da protagonista do primeiro volume, né? A Vivi, no caso, é a protagonista do primeiro volume, e a Gwen vai ser a protagonista desse segundo volume aqui. Eu confesso que estava um pouco ressabiado com relação a isso. Pela sinopse, sim, eu tinha entendido que seria uma história completamente duárica, mas eu nunca via ninguém comentando sobre isso, sobre essa característica da protagonista, e eu me lembrava muito disso no primeiro livro, e eu não via ninguém comentando quando falava sobre O Feitiço do Beijo. E eu ficava pensando, será que isso foi apagado da história? Será que houve alguma espécie de retcon? Ou a Rachel Hawkins não comentou e tal? Que seria muito estranho, né? Porque a Rachel Hawkins é autora de Sua Alteza Real, que é uma história sáfica. Mas não, na verdade, de fato, é bem comentado aqui. O que acontece mesmo é porque é uma história do Arika, então as pessoas realmente, com certeza, ignoraram completamente esse fato. Mas sim, ela não mudou isso na personagem, e eu gostei muito que ela conseguiu manter aqui, mesmo sendo uma história do Arika. Enfim, em O Feitiço do Beijo, nós vamos acompanhar os acontecimentos 1 ano após os acontecimentos de A Maldição do Ex, né, que basicamente acontece uma grande reviravolta no final do primeiro livro, que eu não posso explicar muito bem qual é, mas que vai ser muito importante para a história de O Feitiço do Beijo, né, porque aqui a família Jones, a família das mulheres Jones, elas vão ser as bruxas, o coven principal da cidade a partir desse ponto, né, depois de tudo que aconteceu em A Maldição do Ex. O Reese, né, que é o protagonista do primeiro volume, se casa com a Vivi, eles vão sair em lua de mel. A mãe da Gwen, né, que é a prima mais velha da Vivi, saiu também para viajar, então a Gwen vai ficar sozinha ali na cidade, sendo a bruxa principal, por assim dizer, mesmo que a maioria das pessoas não saibam, né, só os bruxos da cidade ali, onde se passa a história da Rachel Hawkins, saibam que aconteceu essa troca de poder, mas enfim, ela vai cuidar da loja sozinha, vai ficar ali, né, observando as linhas leis e ajudando em qualquer coisa que vai acontecer nessa cidade, só que o que ela não contava é a presença do Wells. O Wells é o irmão mais velho do Reese, que basicamente seria o filho preferido do pai deles, né, o Simon. E o pai não está muito feliz com a nova situação da cidade, né, querendo ou não, eles acabaram perdendo poderes. E ao se casar com a Vivi, o Reese, ele meio que deixa de ser parte da família deles, né, da família Penhallow, e passa a ser parte da família Jones. Ele deixa de ser, né, um representante dos Penhallows na cidade e passa a ser um membro do clã Jones. E o pai dele, obviamente, não está muito feliz por conta disso, né? Ele não gosta das mulheres da família Jones. Isso já tinha ficado bem claro no primeiro volume. Nesse aqui é meio que a cereja no bolo. Então, vendo essa brecha, o Wells, que tanto o Wells quanto a Gwen são apelidos, né? Gwen de Guinevere e Wells de Wellness. Lewiness. Ele vê essa oportunidade de sair dali do bar que ele cuidava, que era um ponto de magia da família na Escócia, e que não tinha nada para ele fazer ali, não tinha cliente, não tinha nada, nem no sentido humano do bar, nem no sentido do ponto de magia, já que a magia ali também está se esvaindo, está se esgotando. Então ele vê essa oportunidade e fala assim, olha, já que o senhor não vê, né, que tenha um representante da família Penhallow lá na cidade, lá nos Estados Unidos, eu vou e cuido de tudo lá, pode deixar. Na verdade era uma desculpa pra ele poder ir e se afastar dessa responsabilidade que ele tomou muito cedo. E por incrível que pareça, o pai dele aceita essa sugestão muito bem, o que, né, é muito estranho pra gente considerar o Simon. E ele vai se mudar pra cidade da família Jones, né, meio que para ser o representante dos Penhallows ali, só que na verdade o que ele quer é se afastar
de pai e do caminho que ele estava levando, que não estava fazendo ele nem um pouco feliz. Chegando lá, ele encontra a Gwen, e o que ele não se lembra é que a Gwen e ele já tiveram meio que uma história, entre muitas aspas. Depois, a autora até explica a história pelo ponto de vista dele, e era a coisa mais óbvia do mundo, só a Gwen que não percebeu, que aconteceu ali durante o período da faculdade, e a Gwen ficou com muito ranço do Lewis, porque ela achou que ele se meteu onde não deveria. E a partir daí foi só pra baixo. O Wells, por conta do pai, ele não foi no casamento do Reese com a Vivi, então isso já foi uma outra bola fora pra ela. Quando ele chega nessa cidade, ele compra uma loja em frente à loja da família Jones, também para vender falsos artefatos bruxos, e eles acabam se tornando rivais comerciais, por assim dizer, né, como se não tivesse todo esse passado. Só que o que é inegável é que os dois possuem uma química muito grande. Em um dia, quando acontece algo ali e o Wells acaba vendendo um artefato meio que errado para uma humana e ela meio que conserta essa burrada, ela vai esfregar isso na cara dele depois que as lojas fecharam. Só que eles estão ali discutindo e tal, e você sente que a tensão sexual tá muito grande entre os dois, e acaba caindo uma caixa em cima deles, e nessa caixa cai um pó, que inicialmente eles acreditam que é um feitiço do amor. E quando esse pó cai neles, eles se olham e começam a se beijar loucamente, e inicialmente eles colocam culpa nesse feitiço, né, entre muitas aspas. Quando a gente lê o livro, a gente percebe que tem toda uma história por detrás desse feitiço que caiu atrás deles. Só que mesmo um feitiço do amor, ele só pode dar certo se existir uma atração de verdade entre os envolvidos. Então fica aquela coisa assim, eu gosto do meu rival, né, do meu arqui-inimigo. E não apenas isso, né, a Gwen está sozinha, e existe algo acontecendo por ali, que está se aproximando da cidade, que nem ela e nem o Wells sabem o que é, mas que pode estar sendo atraído por essa mudança de poder que aconteceu recentemente na cidade que eles vivem. Eles basicamente vão precisar se aliar para combater o que quer que seja que está vindo. Basicamente, essa é a sinopse de O Feitiço do Beijo, da Rachel Hawkins. E o que eu preciso dizer é que eu achei esse livro muito mais redondinho do que A Maldição do Ex. A Maldição do Ex, eu acho que o meu grande problema com o primeiro livro é que ele é divertido, ele é engraçado, os personagens são carismáticos, a história é divertida, tem toda essa coisa do lado cozy da fantasia. Ele é um livro bastante sensual, afinal é um livro para maior de 18 anos, né? Ele vai ter essa dose de sensualidade no romance entre os protagonistas do primeiro volume. Só que no final de 2/3 ali do livro, do primeiro livro, no caso A Maldição do Ex, você sente que aconteceu uma barriga, que a história meio que poderia andar, mas ela não anda, ela fica girando em círculos para poder, enfim, entrar no clímax da história e tal, e acontecer a resolução. E isso não acontece aqui em O Feitiço do Beijo, até porque ele é menor do que A Maldição do Ex. Se vocês compararem, o A Maldição do Ex, ele deve ter algumas páginas a mais do que O Feitiço do Beijo. O Feitiço do Beijo ele tem menos de 300 páginas. Ele tem 288 páginas, se eu não me engano. Então isso deixou a história muito mais enxuta, muito mais direta. Você não sente que acontece uma barriga, muito pelo contrário. Assim como no primeiro livro existe toda uma reviravolta com relação a quem é o vilão da vez. Na verdade foi uma reviravolta dupla, porque a gente é levado a acreditar que é uma pessoa, aí acontece uma reviravolta e a gente pensa, putz, era óbvio, mas não era isso que aconteceu, só que a gente acaba vendo que, na verdade, existe uma segunda reviravolta após a primeira reviravolta. E eu gostei muito disso. É uma fantasia cozy, eu acho que a Rachel Hawkins acertou muito no clima. O desenvolvimento do relacionamento da Gwen e do Wells é muito bom, porque, por exemplo, o beijo, né, ele só vai ocorrer literalmente na página 100, então antes disso é toda a construção de rivalidade entre os dois personagens, toda a construção de química sexual que existe entre os dois, né, essa tensão que existe entre os dois, que combinou muito, muito, muito nessa narrativa. Sério, eu li esse livro aqui muito rápido, eu li em 2 dias, só pra vocês terem noção do quão rápido eu li O Feitiço do Beijo. A minha única questão com relação a esse livro aqui é que eu acho que, por eles serem mais velhos, eu esperava um pouquinho mais de maturidade. Se a gente for comparar, a Vivi e o Reese do primeiro livro são mais maduros do que eles. E ela é a prima mais velha da Vivi e ele é o irmão mais velho do Reese. Então, assim, existem alguns comportamentos meio infantis que eles aprontam no decorrer da história, mas pela história te comprar tanto, pela narrativa da Rachel Hawkins te envolver tanto e por essa diversão que esse livro traz, você meio que passa o pano por isso. Tanto que eu dei 4,5 estrelas
para o Feitiço do Beijo. Eu acho que eu dei 4 estrelas para a Maldição do Ex. Esse aqui fica com 4,5 estrelas. É o segundo volume dessa trilogia. Eu espero de verdade que a editora Alt lance o terceiro livro, né, da trilogia no ano que vem, que é com o irmão mais novo do Rhys e do Wells, que tem o apelido de lobisomem, porque ele é todo barbudo, todo peludo e tal, e vive no meio da floresta. Foi publicado lá fora o terceiro e último volume dessa trilogia aqui. É uma cozy fantasy, é para maiores de 18 anos, as cenas entre os dois personagens são bem explícitas, então não tem nem como fingir que é para maiores de 16, não, é para maiores de 18 anos sim. E essa foi a minha última leitura desse vlog do mês de agosto. Enfim, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esse vlog. Se vocês já leram algum desses livros, se pretendem ler, vamos conversar com vocês a melhor parte do vídeo pra mim. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Isso vai ajudar bastante os algoritmos do YouTube a compartilhar o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas. Se lembre que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E também, é claro, se aparecer a estrela do Super Hype, clique nela, porque isso vai estar dando um boost enorme no conteúdo do canal a ser muito mais compartilhado pelo YouTube. Enfim, muito obrigado por terem me assistido até o momento. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Tchau e até o nosso próximo encontro aqui no canal Book Crushers.